continuação da leitura do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Estão na página 121, A Armadilha do Luxo. A ascensão da agricultura ocorreu de maneira muito gradativa ao longo dos séculos e milênios. Um bando de homo sapiens, coletando cogumelos e nozes e caçando cervos e coelhos, não se instalou de súbito em um assentamento permanente, arando campos, colhendo trigo e carregando água do rio. A mudança aconteceu em etapas, cada uma das quais envolvendo apenas uma pequena alteração da vida cotidiana. O Homo sapiens chegou no Oriente Médio há cerca de 70 mil anos. Durante os 50 mil anos seguintes, nossos ancestrais prosperaram na região sem se dedicar à agricultura. Os recursos naturais eram suficientes para sustentar sua população humana. Em períodos de fartura, as pessoas tinham mais filhos, e em períodos de escassez, um pouco menos. Os humanos, como muitos mamíferos, têm mecanismos genéticos e hormonais que ajudam a controlar a procriação. Em épocas boas, as fêmeas chegam à puberdade mais cedo, e suas chances de engravidar são um pouco maiores. Em épocas ruins, a puberdade é tardia e a fertilidade diminui. A esses controles populacionais naturais somavam-se mecanismos culturais. Bebês e crianças pequenas, que se locomovem devagar e demandam muita atenção, eram um fardo para caçadores-coletores nômades. As pessoas tentavam ter filhos a cada 3 ou 4 anos. As mulheres faziam isso amamentando seus filhos o dia todo e por mais anos. A amamentação constante diminuiu significativamente as chances de engravidar. Outros métodos incluíam a abstinência sexual total ou parcial, apoiada talvez por tabus culturais, e abortos, e ocasionalmente havia infanticídios. Durante esses longos milênios, as pessoas comiam grãos de trigo de vez em quando, mas estes eram parte secundária da sua dieta. Há cerca de 18 mil anos, a última era glacial deu lugar a um período de aquecimento global. Com o aumento das temperaturas, aumentaram também as chuvas. Um novo clima era ideal para o trigo e outros cereais no Oriente Médio, que se multiplicaram e se espalharam. As pessoas começaram a comer mais trigo e, sem querer, favoreceram seu crescimento e difusão. Como era impossível comer grãos silvestres sem antes escolhê-los, moê-los e cozinhá-los, as pessoas que coletavam esses grãos os carregavam a seus acampamentos temporários para processá-los. Os grãos de trigo são pequenos e numerosos, e alguns deles inevitavelmente caíam pelo caminho do acampamento e se perdiam. Com o tempo, cada vez mais trigo cresceu pelos acampamentos e ao longo dos caminhos preferidos pelos humanos. Ao promover queimadas em florestas e matagais, os humanos também ajudavam o trigo. O fogo limpava árvores e arbustos, permitindo que o trigo e outras granídeas monopolizassem a luz do sol, a água e os nutrientes. Onde o trigo se tornava particularmente abundante e a carne de caça e outras fontes de alimento também eram abundantes, os bandos humanos puderam pouco a pouco abandonar seu estilo de vida nômade e se assentar em acampamentos onde se estabeleciam por uma estação inteira, ou mesmo em caráter permanente. No começo, talvez eles acampassem por 4 semanas durante a colheita. Na geração seguinte, com a multiplicação e o alastramento do trigo, o acampamento da colheita talvez durasse 5 semanas, depois 6, até que se tornou um assentamento permanente. Evidências de tais acampamentos foram encontradas em todo o Oriente Médio, sobretudo no Levante, onde a cultura da natufiança floresceu entre 12.500 a.C. e 9.500 a.C. Os natufianos eram caçadores-coletores que subsistiam à base de dezenas de espécies silvestres, mas viviam em assentamentos permanentes e dedicavam grande parte de seu tempo à coleta intensiva e ao processamento de cereais silvestres. Eles construíam casas e celeiros de pedra e armazenavam grãos para épocas de necessidade. Inventaram novas ferramentas, como foices de pedra para colher trigo silvestre e pilões de pedra para moê-los. No período que se seguiu, a 9.500 anos antes de Cristo, os descendentes dos natufianos
Continuaram a coletar e a processar cereais, mas também começaram a cultivá-los de formas cada vez mais elaboradas. Ao coletar grãos silvestres, eles tomavam o cuidado de reservar parte da colheita para semear os campos na estação seguinte. Descobriram que poderiam obter resultados muito melhores semeando os grãos em camadas mais profundas do solo do que espalhando de maneira aleatória pela superfície. Então começaram a capinar e a arar. Aos poucos, também começaram a arrancar as ervas daninhas dos campos para protegê-los contra parasitas e a regá-los e fertilizá-los. À medida que dedicavam mais esforços ao cultivo de cereais, havia menos tempo para coletar e caçar espécies silvestres. Os caçadores-coletores se tornaram, então, agricultores. Não houve uma única etapa separando as mulheres que coletavam trigo silvestre das que cultivavam trigo domesticado. Por isso, é difícil dizer exatamente quando aconteceu a transição decisiva para a agricultura. Mas, em 8.500 anos antes de Cristo, o Oriente Médio estava repleto de assentamentos permanentes como Jericó, cujos habitantes passavam a maior parte do tempo cultivando algumas poucas espécies domesticadas. Com a mudança para assentamentos permanentes e o aumento da oferta de alimentos, a população começou a crescer. Ao abandonar o estilo de vida nômade, as mulheres puderam ter um filho por ano. Os bebês eram desmamados em uma idade mais precoce, podiam ser alimentados com migaus e papinhas. As mãos extras eram extremamente necessárias nos campos, mas as bocas extras logo acabaram com o excedente de alimento. E ainda mais campos precisavam ser cultivados. Quantas pessoas começaram a viver em assentamentos infestados de doenças, à medida que as crianças passaram a se alimentar mais de cereais e menos de leite materno, e cada um teve que dividir seu mingau com mais e mais irmãos, a mortalidade infantil disparou. Na maioria das sociedades agrícolas, pelo menos 1 a cada 3 crianças morria antes de chegar aos 20 anos. Mas o aumento no número de nascimentos ainda superava o aumento do número de mortes. Os humanos continuavam tendo mais e mais filhos. Com o tempo, a barganha do trigo se tornou cada vez mais onerosa. As crianças morriam aos montes e os adultos comiam pão com o suor da sua fronte. Em média, um indivíduo da Jericó de 8.500 anos antes de Cristo tinha uma vida mais difícil do que o indivíduo de Jericó de 9.500 anos antes de Cristo, ou de 13.000 anos antes de Cristo. Mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Cada geração continuou a viver como a geração anterior, realizando apenas pequenas melhorias aqui e ali, no modo como as coisas eram feitas. Paradoxalmente, uma série de melhorias, cada uma das quais concebida para tornar a vida mais fácil, sobrecarregaram ainda mais esses agricultores. Porque as pessoas cometeram um erro de cálculo tão fatídico, pela mesma razão pela qual as pessoas cometeram erros de cálculo ao longo de toda a história. As pessoas foram incapazes de compreender todas as consequências de suas decisões. Sempre que decidiam fazer um pouco de trabalho extra, por exemplo, capinar os campos, em vez de espalhar sementes na superfície, pensavam: sim, vamos precisar trabalhar mais, mas a colheita será tão abundante. Não precisaremos mais nos preocupar com os anos magros. Nossos filhos jamais dormirão com fome. Fazia sentido. Se trabalhassem mais, teriam uma vida melhor. Esse era o plano. A primeira parte do plano correu bem. As pessoas de fato trabalharam mais. Mas não previram que o número de crianças aumentaria, o que significaria que o trigo extra teria de ser partilhado entre mais filhos. Os primeiros agricultores também não perceberam que alimentar crianças com mais mingau e menos leite materno debilitaria seu sistema imunológico e que os assentamentos permanentes seriam incubadoras para doenças infecciosas. Eles não previram que, ao se tornar mais dependentes de uma única fonte de alimento, estavam, na verdade, expondo-se ainda mais a desolações da seca. Os agricultores também não previram que, em anos bons, seus celeiros abarrotados atraíam ladrões e inimigos, o que os levaria a construir muros e a ficar de guarda. Então, por que os humanos não abandonaram a agricultura quando o plano saiu pela culatra? Em parte porque demorou gerações até que pequenas mudanças se acumulassem e transformassem a sociedade. E a essa altura,
ninguém se lembrava de que algum dia vivera de modo diferente. E em parte porque o crescimento populacional não deixou outra alternativa aos humanos. Se a adoção do arado aumentou a população de um vilarejo de 100 para 110, que 10 pessoas teriam se voluntariado para passar fome, enquanto as demais poderiam voltar aos bons velhos tempos, não havia volta, bem, uma armadilha foi acionada. A busca de uma vida mais fácil resultou em muitas dificuldades, e não pela primeira vez. Acontece conosco hoje, quando jovens universitários recém-formados aceitam empregos exigentes em empresas importantes, prometendo que darão duro para ganhar dinheiro, que lhes permitirá uma aposentadoria, e irem atrás de seus verdadeiros interesses quando chegarem aos 35. Mas, quando chegam a essa idade, eles têm grande hipoteca para pagar, filhos para educar, casas em zonas residenciais que necessitam pelo menos de 2 carros por família, e uma sensação de que a vida não vale a pena, sem um bom vinho e férias caras no exterior. O que se espera que façam? Que voltem a arrancar raízes? Não. Eles redobram seus esforços e continuam se escravizando. Uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e a gerar novas obrigações. Uma vez que as pessoas se acostumam a um certo luxo, elas o dão como garantido. Passam a contar com ele e acabam por chegar a um ponto em que não podem mais viver sem. Tomemos outro exemplo familiar de nosso tempo. Nas últimas décadas, inventamos inúmeros instrumentos que supostamente economizam tempo e tornam a vida mais fácil. Lavadoras de roupa e louça, aspiradores de pó, telefones, aparelhos celulares, computadores, e-mail. Antes dava muito trabalho escrever uma carta, endereçar e selar um envelope e levá-lo até o correio. Levava-se dias ou semanas, até meses, para obter uma resposta. Hoje em dia eu posso escrever um e-mail às pressas e enviá-lo para o outro lado do mundo e, se meu destinatário estiver online, receber uma resposta 1 minuto depois. Economizei todo aquele trabalho e tempo, mas tenho uma vida mais tranquila? Infelizmente não. Antes as pessoas só escreviam cartas quando tinham algo importante para relatar. Em vez de escrever a primeira coisa que lhes vinha à cabeça, consideravam cuidadosamente o que queriam dizer e como expressá-lo. Esperavam receber uma resposta igualmente atenciosa. A maioria das pessoas escrevia e recebia não mais que um punhado de cartas por mês, e raramente se sentiam compelidas a responder de imediato. Hoje eu recebo dezenas de e-mails todos os dias, todas de pessoas que esperam uma resposta imediata. Pensamos que estávamos economizando tempo, em vez disso colocamos a roda da vida para girar a 10 vezes sua velocidade anterior e tornamos nossos dias mais ansiosos e agitados. Aqui e ali um ludista avesso aos avanços tecnológicos se recusa a abrir uma conta de e-mail, assim como há milhares de anos. Alguns bandos de humanos se recusaram a adotar a agricultura. E assim escaparam da armadilha do luxo. Mas a revolução agrícola não precisava de adesão de todo e qualquer rebanho ou bando em determinada região. Quando um bando se instalava e começava a cultivar a terra, fosse no Oriente Médio ou na América Central, já não se podia resistir à agricultura. Como esta criava as condições para um rápido crescimento demográfico, os agricultores quase sempre superavam os caçadores-coletores por estarem em maior número. Os caçadores-coletores podiam ir embora, abandonando seus terrenos de caça para um campo em pastos, ou pegar o arado eles mesmos. De um jeito ou de outro, o estilo de vida antigo estava condenado. A história da armadilha do luxo traz uma lição importante. A busca da humanidade por uma vida mais fácil desencadeou forças imensas de mudança que transformaram o mundo de uma maneira que ninguém havia imaginado ou desejado. Ninguém planejou a revolução agrícola ou quis que os humanos dependessem do cultivo de cereais. Uma série de decisões triviais que quase sempre tinha por objetivo alimentar algumas bocas e obter um pouco de segurança, teve o efeito cumulativo de forçar os antigos caçadores-coletores a passarem seus dias carregando baldes de água sobre um sol abrasador.
Termino então aqui na página 128.